Eu quero trazer uma outra história também. O opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonçalves Urrutia, usou as redes sociais para denunciar o sequestro do genro dele em Caracas, na Venezuela. Gonçalves afirma que Rafael Tudares estava levando os filhos para a escola quando foi interceptado por homens encapuzados e foi colocado em uma caminhonete. Essa denúncia acontece 3 dias antes da posse de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela. Ele coloca da seguinte forma ali naquela publicação: Rafael ia para a escola dos meus netos deixá-los para o início das aulas. Podem trazer de volta ali para a tela enquanto eu vou trazendo aqui a tradução. Quando homens encapuzados e vestidos de preto o interceptaram, colocaram-no em uma caminhonete dourada e o levaram embora. Até agora está desaparecido. Fábio Piperno é um caso muito grave denunciado pelo homem que se diz eleito de verdade pela população venezuelana. E agora, no dia 10, tem a posse de Nicolás Maduro. O Urrutia disse que estaria preparado para estar na Venezuela nesta data, justamente para garantir que essa posse fosse dada a ele e a essa oposição a Maduro, e não àquele que diz que, de maneira fraudulenta, conseguiu esse cargo agora. Como é que você avalia esse caso com um parente de Edmundo Gonçalves acontecer dias antes da posse de Maduro? Então, mais um golpe embaixo de uma sórdida ditadura. Se existe uma coisa que a humanidade não foi capaz de inventar até hoje, é uma ditadura boa, digna e tal, né? Que olha o bem-estar da sua população. Não existe ditadura que tenha feito isso até hoje. A da Venezuela não é diferente. Então, é uma ditadura, sim, que busca sufocar os seus opositores. É mais um golpe baixo de um ditador que tem que ser removido, mas ele tem que ser removido pelo venezuelano, a partir de uma reação interna. Não adianta esperar que forças exógenas aí tenham, enfim, consigam êxito na tarefa, na missão de tirá-lo do poder. Agora, essa esperança de uma revolta interna, principalmente entre os militares, ela vai se tornando cada vez mais distante, até porque já há uma mobilização de mais de 1.000 militares para participarem da posse, inclusive com os comandantes dessas forças dizendo: nós estaremos com Nicolás Maduro para que o cargo seja mantido com ele. Alan Gani. Exatamente, como todo bom ditador, a estratégia é cooptar as Forças Armadas, porque eles sabem que isso depende da sua manutenção no poder. Se você tem o poder das armas, se você tem o poder de fato, o poder policial, o poder militar, você tem o poder de fato e é muito difícil de você perder, a não ser que tenha uma própria revolta dentro das Forças Armadas, que atualmente é difícil. Zagarino. Mais uma vez, uma demonstração de um caso baixo de ações tidas pelo ditador fascista Nicolás Maduro. É inadmissível ele permanecer no poder e, mais uma vez, também informa minha preocupação. Eu estou ansioso por uma forma negativa para o dia 10, porque Edmundo Gonçalves conseguiu o apoio do Paraguai, o apoio da Argentina, com Javier Milei, conseguiu hoje o apoio de Joe Biden, que ainda é o presidente americano. Trump, que assumirá no dia 20, já sinalizou que também não dará chances para o governo de Maduro. Então, eu fico muito preocupado de verdade, porque a oposição convocou manifestações para a posse, ao mesmo tempo que Maduro convocou 1.200 militares. E se existir vias de fato, se existir conflito, com certeza alguém irá pagar, e esse alguém é o povo venezuelano, que não merece mais passar por isso. Que foi, Piperno? Fale. Veja, até por ter frequentado, enfim, por frequentar jogos de futebol há 1000 anos aí e tal, então quando eu tenho uma noção, por exemplo, de contingente, mobilizado para grandes eventos. Então, quando você fala... Então, quando a gente diz que o Maduro mobilizou 1000 homens, eu acho que essa nem deve ser a grande preocupação, porque esse é um contingente, ou perto disso aí, é um contingente que trabalha, por exemplo, num grande clássico, numa final de campeonato. Então, eu imagino que o Maduro tenha mobilizado muito mais. Muito mais. Até porque, se ele mobilizar só 1000, enfim, é óbvio que a oposição venezuelana teria como fazer frente a isso. Agora, é também missão da oposição da Venezuela e da sociedade venezuelana, da parcela da sociedade que não concorda com Maduro, tentar, de alguma forma, atrair, cooptar
parte das Forças Armadas. É a única chance que a Venezuela vai ter de derrubar o Maduro. Que foi, Gani? Não, eu concordo com o Piperno quando ele diz que uma revolta tem que vir de dentro, né, do sistema, que não adianta forças externas. Agora, a força externa, ela não adianta diretamente, mas ela ajuda a criar condições para que haja uma revolta interna. Então, por exemplo, um boicote econômico na Venezuela. A Venezuela já é um país muito pobre, né? E aí você tem um boicote econômico. Evidentemente que a população acaba pagando essa conta também. Mas isso vai gerando uma situação de mais caos que talvez internamente os militares façam uma leitura de que, esse regime não dá mais para sobreviver, a gente precisa depor aqui, tirar Nicolás Maduro, mais ou menos como foi a queda do regime soviético. Que foi, Zagarino? Diga. E é impossível isso acontecer lá porque ele controla todas as ações de qualquer grupo de oposição. Ele mata o opositor, ele prende o opositor, ele sequestra as pessoas. Não tem. Você, talvez para seguir essa linha de raciocínio, os Estados Unidos deveriam armar um grupo, uma suposta milícia lá na Venezuela. Isso não vai acontecer. O que tem que acontecer é embargos econômicos, pressão externa, o Brasil se posicionar. Nós falamos tanto que somos importantes para o mundo, então se posicione. O Brasil tem que se posicionar contra a permanência do perdedor das eleições na Venezuela, que é Nicolás Maduro, e apoiar de forma veemente a vitória de Edmundo González e cobrar a entrega do bastão. Porque ninguém quer banho de sangue. A gente quer que Nicolás Maduro passe o bastão e Edmundo González consiga tocar a Venezuela para resgatar a vida dos nossos irmãos. Agora, o que foi? Piperno, quer falar algo? Não, em relação a, o Edmundo González Rutti assumir, se o preço for esse, eu sou a favor até de que o Brasil conceda asilo ao Maduro. É melhor o Brasil conceder o asilo, ao ditador, do que deixar o ditador lá por muito tempo mandando do país. Agora eu quero saber de vocês também, aproveitando que a gente está falando dessa posse de Nicolás Maduro, agora com esse possível sequestro, segundo foi denunciado por Edmundo González Urrutia, como que vocês avaliam o posicionamento dos países aqui da América do Sul em relação a essa posse? Tanto do Brasil, mas outros países também, como Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia. A gente viu um movimento também do México, mais ali em cima. Eu quero entender de vocês o que esse movimento indica sobre como esses países vão se posicionar e se essas frestas que eles estão tentando manter ali com o país, de fato, podem servir para alguma coisa diante de um movimento fraudulento que é apontado pelo restante do mundo todo, Fábio Piperno. Eu acho que Brasil, Colômbia e México, né, que mantém essa posição de mandarem os seus embaixadores... Sim, de manter um contato mínimo, digamos assim. Um canal de diálogo e tal. Eu acho que isso era válido, durante esse período pós-eleitoral. A partir de agora, eu não vejo por que insistir nesse tipo de ação. Por isso que eu sou contra o envio de uma representante, da embaixadora do Brasil para a posse. A presença na posse, ela tem um simbolismo que para mim é grave demais. Então eu manteria relações, acho que o Brasil tem que manter relações diplomáticas, mas sem o envio da embaixadora nessa cerimônia de posse. Fala, Zagarino. É aquele velho discurso, me diga com quem tu andas que eu te direis quem és. O Brasil ele está caminhando ao lado do México, ao lado da Colômbia, apoiando um governo venezuelano que não venceu as eleições e ele não precisa nem se manifestar de forma pública e clara que ele apoia. Ele estendeu o tapete vermelho para Nicolás Maduro, ele sempre andou lado a lado, ele participou da última reunião do Foro de São Paulo que aconteceu no México e lá os representantes do PT e do MST declararam apoio à vitória de Maduro. Isso é desesperador. Eu acredito que isso gera um desgaste muito grande em termos de diplomacia para o nosso Brasil. Inclusive aqui a gente tem uma postagem feita também pela Maria Corina Machado, que seria a real competidora nas eleições venezuelanas, mas que foi impossibilitada pelo Tribunal Eleitoral daquele país meses antes, né, desse pleito. E ela fez uma seguinte postagem, alerta. Faz algumas horas, agentes do regime rodearam a casa da minha mãe e sobrevoaram com drones. Também acabou a luz ali naquela região. Minha mãe tem 84 anos, está enferma com problemas crônicos de saúde.
Maduro e companhia, vocês não têm limite em sua maldade. Covardes. Ou seja, uma ação que foi denunciada por Gonçalves Urrutia e agora uma outra ação que teria acontecido no entorno da casa da mãe da Maria Corina Machado, segundo essa publicação também na Rede X. Ou seja, que movimento é esse que estaria acontecendo na Venezuela agora, hein, Alan Gani? Olha, é um movimento de endurecimento, né, da parte mais sombria de uma ditadura. Essa ditadura vem desde Hugo Chávez, não começou com Nicolás Maduro, começa lá com Hugo Chávez, é que agora a gente vê a parte mais sangrenta, os porões aí da ditadura. E é claro que situações como essa podem levar o país a uma guerra civil, infelizmente. Fala, Piperno. Eu acho que a Venezuela claramente caminha para se tornar um Estado, a exemplo do que é, por exemplo, a Nicarágua, de partido único. Isso é lamentável. Zagarino, quer arrematar? O Brasil precisa resgatar os nossos irmãos venezuelanos, que já são mais de 7 milhões de refugiados.